Olá, como você está? Queremos agradecer você que nos acompanha, perguntar como está sua família e desejar que você tenha sido abençoado, esteja sendo abençoado ao assistir, ao ter a nossa companhia estudando a Palavra de Deus. Estou aqui com dois convidados, pastor e quase clone Flexon e o pastor Wellington. São dois pastores da nossa amada Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma da Central, daqui Central de João Pessoa, os dois formados em teologia e apaixonados por estudar a Bíblia. O pastor Wellington é pastor do Espaço Novo Tempo aqui em João Pessoa e também é capelão da Escola Adventista e trabalha com as famílias tão importantes para nós, as famílias dos alunos. O nosso tema de hoje tem alguma coisa de antagônica aparentemente, porém, nós vamos ver se isso é verdade. Há muitas pessoas que pensam que Deus era existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento agia de uma forma e no Novo Testamento ele se apresenta de outra forma. Há também, pastor Wellington e pastor Flexon, a ideia de que a graça de Deus começa quando Jesus vem e que a misericórdia de Deus no Antigo Testamento era um Deus tirano, era um Deus de determinação que mandava matar. E que o Deus do Novo Testamento, quando Jesus vem, ele instaura a graça. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 16, verso 16, nós temos um verso bíblico que seria a base para esse pensamento. E hoje nós vamos desmistificar este verso bíblico e vamos estudar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a atuação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Lucas 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Pastor, a forma de Deus lidar com o ser humano, com o pecador, antes da vinda de Jesus, era igual ao que como ele lidava e como ele lida conosco hoje e após o sacrifício de Jesus? Claro que sim. Um abraço a você que está nos ouvindo no canal Sim, Eu Creio. É uma satisfação estar aqui com você, aqui ao lado do meu grande amigo, pastor Wellington Bartolomeu, e para nós falarmos de coisas assim tão importantes para o dia a dia cristão. Hoje o que nós precisamos mais na vida é entender a graça de Deus. E há pessoas que não entendem essa graça quando justifica de um Deus que matou no Antigo Testamento e agora no Novo. Mas esse texto aí que você nos trouxe a respeito da graça de Deus, fala que está escrito aqui em Lucas que a lei e os profetas, elas vigoraram até João. Interessante, primeiro, que nós temos que entender é que na Bíblia, aqui em revista Almeida e atualizada, essa palavra vigoravam, ela está em itálico. E quando ela está em itálico, significa que aquela palavra não existia no grego. E aí o tradutor, ele colocou ali o que mais aproximava o conhecimento dele, né? Mas a palavra no grego, né? Eu fiz até uma anotação aqui, que a palavra no grego é plerô. A palavra é plerô. Plerô significa o quê? Complementar ou encher. Né? Complementar ou encher. Porque Jesus ele também usa essa mesma expressão lá em Mateus. Né? E quando ele diz assim, Mateus 5,17 diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, mas eu vim para cumprir. Né? Então, como Jesus ele diz que ele não veio revogar nem a lei, nem os profetas, e agora esse contexto de que a lei e os profetas só foram até João. E Jesus disse que ele não veio revogar. Jesus está dizendo que ele veio preencher, ele veio complementar.
O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que toda a proclamação da Bíblia, toda a pregação do Evangelho, que veio ali com os profetas, e essa proclamação, essa maneira de iluminação, ou de inspiração, perdão, ela desaguaria ali em João. Porém, depois vieram os discípulos, e depois vieram a própria Bíblia, como escrita, e hoje nós aqui no canal Eu Creio fazendo essa pregação. Porque se Jesus ele tivesse abolido, ele tivesse retirado todo esse contexto, eu fiz a seleção aqui de alguns textos aqui, e Jesus ele diz o seguinte, olha, Mateus capítulo 5, verso 18 diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então o próprio Jesus está dizendo que não poderia ser acrescentado, nem poderia tirar nada disso aqui. E quando ele fala da anulação dos profetas, aliás, nós entendemos, ou muitas pessoas entendem que como anulação, mas não anulação, é. Que não é anulação. Porque, ao mesmo tempo, Paulo agora escreve no livro de Atos, 21, verso 8, eu coloquei aqui, diz assim, ó, no dia seguinte, partimos e foram para a casa de Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Até aí, eu puxei esse texto só para mostrar a situação de Filipe. E o verso 9 é assim, tinha este 4 filhas donzelas que elas profetizavam. Então, se o último profeta ali, de reconhecido, fosse João, como é que Lucas agora fala das profetisas, como profetiza as filhas de Filipe? Está em Atos 21. Lucas que escreveu. Você está falando que ele está citando outros profetas. Então não aboliu os profetas. Não. Então o texto não tem nenhum significado nesse sentido que nós estamos falando. Isso. Não existe antagonismo, não existe conflito entre a graça do Novo Testamento, sim, do Antigo Testamento e os profetas. E a lei e os profetas duraram até João, é porque eles, algum motivo essencialmente, ou seja, existe uma essência nesse verso, esse verso é muito poderoso, porque é Jesus dizendo que ele não iria, você acabou de falar que plerô é complemento, é algo, então, que a lei e os profetas se complementavam até João, e agora chegou a pregação do reino. Isso. Mas, pastor Wellington Bartolomeu, me diga aqui uma coisa. Qual era a Bíblia de Jesus? Pronto. É exatamente o que eu ia entrar agora. Também, como você que está conosco aí assistindo o canal, Deus te abençoe grandemente. Olha para cá, acompanha a gente, abra a tua Bíblia aí para ver o que Deus tem a nos dizer. A tua pergunta é extremamente pertinente, porque qual era a Bíblia de Jesus? A Bíblia de Jesus era exatamente o que nós chamamos de Antigo Testamento. Eles chamavam de lei e profetas. Ou seja, ele tinha os 5 livros de Moisés, que era a Torá, né, que quer dizer instrução, nem é lei, realmente quer dizer instrução, ensino. E ele tinha os demais escritos, que eram então apresentados como o Nabihim, que eram os profetas. Por que Nabihim, profeta, escritos? Porque é o seguinte, originalmente para um judeu, o que era a Bíblia para um judeu eram os 5 primeiros livros de Moisés, a Torá. O que os profetas escreveram era fazer com que todos relembrassem os ensinos de Deus na Torá. E aí você tinha outros escritos, os livros poéticos, enfim, que agora apontavam novamente a rememoração dos livros de Moisés. Então, quando Jesus diz assim, a lei e os profetas, ele está dizendo assim, se fosse na linguagem de hoje, o Antigo Testamento, né? O termo plerô é o que nós traduzimos como até, que é o complemento, ou seja, até, complementou. E aí a gente vai. Lembrando, nós estamos no livro de Lucas. Lucas foi um evangelho que foi encomendado por Teófilo. Teófilo pagou a Lucas, Lucas correu atrás de fazer uma pesquisa extremamente apurada.
Lucas fala para judeu entender, Lucas fala para gentil entender, Lucas fala para Teófilo entender. Quando a gente chega no capítulo 16, a gente está num bloco que Lucas está fazendo várias parábolas e explicações delas. E no capítulo 16, nós temos no início dela, do capítulo 16, a parábola do administrador infiel, onde está havendo aí uma lição especificamente para os fariseus sobre exatamente justiça por obras. E aí quando você vai seguindo o texto todinho, que Jesus vai dizendo quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e assim sucessivamente, quando chega nos versos que antecedem o verso 16, olha só o que os fariseus, como é que está descrito lá. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e se ridicularizavam, se escandalizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, ou seja, isso é salvação por obras. Isso que vocês fazem, essa maneira que vocês administram, a maneira como vocês impõem a lei sobre as pessoas, está errado. Vocês se justificarem, está errado. Agora, prestem atenção numa coisa. O Antigo Testamento, a lei e os profetas, até João, ou seja, complementaram-se até João, ela chegou o limite no sentido de profetizar até João. Vocês dois me permitem dizer que eu diga a minha interpretação, que eu aprendi sobre esse termo, é que eles se complementaram, agora Jesus dá o verdadeiro significado, a totalidade. Que é o que vai vir depois. Que é o que vem. Ele diz assim, ó, foi até João. Agora, a partir de agora, ou seja, depois que tudo que foi profetizado em Moisés, que tudo que foi profetizado pelos profetas e chegou até aqui em João, isso foi proclamação, isso foi anunciação do que viria. A partir daqui, aí agora vem o texto. Desde então, agora, está sendo anunciado o Evangelho de Deus, ou seja, já não é mais promessa, já não é mais expectativa. A partir de João é cumprimento. Aí ele vai diz, aí por isso que ele vai complementar. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, o que foi escrito lá é agora e vai até ser sempre. A questão é que antes era só anunciando, ó, ele vem, ele está chegando, olha o Messias está vindo. Agora não, ele chegou. Não é a lei que é abolida e nem os profetas que foram abolidos. A questão é que agora o negócio foi mais denso. Agora a coisa foi mais interessante. Você fez uma ilustração que ele está vindo, ele está chegando, ele está sendo anunciado. E Jesus então diz no verso 16, que eu li aqui, Lucas 16, 16, que a lei e os profetas, né, duraram até João, e João vem com a pregação. E essa foi a introdução e também foi a pergunta, mas na realidade é uma pergunta periférica. Porque o que João anunciava? Qual era a mensagem de João Batista? A graça. Qual era a mensagem dos profetas? A lei. Os profetas... A lei também com a graça. Naquela sequência que eu estava indo, da sim, sequência sim, pode que continuar. não foi anulado os profetas, eu ainda tenho mais 2 textos aqui. O outro texto está em 1 Coríntios e também no primeiro versículo, onde Paulo diz assim, olha, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os que profetizam. Então Paulo ele aconselha e ele mostra para a igreja que os dons espirituais ainda consiste o dom de profetizar. Aí eu tenho outro aqui, Paulo agora escrevendo aos Efésios aqui, e diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Né? E ele continua dizendo, e outros para evangelistas e tal. Então não pode ter não foi uma ruptura, acabou o profeta ali, né? Como o pastor Wellington aqui, ele esclareceu muito bem, assim, os profetas eles proclamavam, eles anunciavam, eles traziam a profecia de Deus. E João Batista agora se cumpriu, se realizou. Então já outro verso que vai matar essa charada toda, né? Mas por que Jesus ele apresenta esses textos para nós?
Você vê que os fariseus ele procuravam um erro em Jesus para poder acusá-lo. Não é para dizer que ele estava errado, para dizer que ele blasfemava. E eu me recordo aqui agora do apedrejamento de Maria Madalena. Né? Ela foi ali levada em adultério. E o que é que a lei de Moisés dizia que a mulher que fosse pega em adultério? Era para que ela e a pessoa que estava com ela fosse apedrejada, os dois. Mas o que a lei de Deus diz? Não matarás. Então, se a armadilha ali não era para Jesus, para Maria Madalena. A armadilha era para Jesus. Então, se Jesus dissesse mate a mulher, ele estava desonrando a lei de Deus. E se ele dissesse não mate, ele estava desonrando a lei de quem? Do profeta Moisés. Então, o que acontece? Jesus agora, de uma maneira categórica, né, de uma maneira assim bem expositiva, em reverência à lei e à graça, aqui no caso a lei e o profeta, ele diz, olha, se você não tiver pecado, que você lance a primeira pedra. Mas, fechando aqui esse momento aqui, eu tenho aí o texto aí, eu queria até que você lesse aí, Mateus 11, 13. Leio agora. Verso 13. Mateus 11, Mateus 11, verso 13. O que é que diz aí? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Pronto. Ok? Então isso aqui, há textos na Bíblia, você não pode fazer uma interpretação dele isolada. Você precisa fazer essa chave bíblica, essa cadeia bíblica. Né? Você precisa contextualizar. Então, por que Lucas... mas aqui João, né, acabou-se aqui, o profeta acabou João? Não, o próprio Mateus diz assim, olha, as profecias se profetizaram, se concretizaram. Foi até ali, até João. Agora, vamos proclamar essa graça. Vamos proclamar esse evangelho. Vamos viver esse evangelho. E João Batista, ele estava ali justamente para isso. Todos concordam que a mensagem de João Batista era arrepender-vos. Qual era a mensagem de Elias? A mensagem de arrependimento. Qual era a mensagem principal? Por que Deus suscitava um profeta? Para chamar ao arrependimento. Essa introdução que a lei e que a graça, se você disser que a lei e a graça não, nós estamos falando da lei e os profetas, que duraram até João, Paulo que escreveu tudo isso veio depois de Estevão, então ele não poderia ser profeta. Qual era a Bíblia de Paulo que deu toda a teologia para ele? Eram os profetas e a Torá. Nós temos a graça no Antigo Testamento? Temos. Onde é que você poderia ler o primeiro verso para a gente introduzir a graça no Antigo Testamento? Eu posso te falar, assim, eu gosto muito das questões dos princípios de hermenêutica. Certo. Então, por exemplo, a gente nunca pode ler um texto bíblico, seja João, Lucas 16 ou qualquer outro, com a cabeça de Wellington, Flexon e Sérgio em 2022. A gente precisa estudar de uma maneira que a gente consiga levar os nossos pensamentos para quando o texto foi primariamente escrito. Então, quando eu penso na Torá, eu penso em um grupo de famílias que haviam passado por eventos miraculosos do Senhor, que não conheciam a Deus porque faziam aí pelo menos uns 400 anos que ouviram falar lá no passado, nos patriarcas, e agora estavam numa grande sala de aula itinerante no deserto, onde Moisés agora estava fazendo ali uma carta de apresentação acerca de quem é Deus. Ou seja, até então a gente tem vários discursos no deserto, por exemplo, que estar no Egito era melhor. Eles não tinham uma consciência de quem eles eram e não tinham uma consciência de quem Deus era e por que Deus teve aquela manifestação graciosa de libertá-los. Se a gente fosse pensar assim, para o público hebreu que estava ali sentado e ouvisse pela primeira vez a primeira mensagem de graça, o primeiro verso seria exatamente Gênesis 1:1. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Você não tem a apresentação de um porquê que Deus criou os céus e a terra. Você não tem assim uma razão por que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, simplesmente Ele criou. Ele criou por seu beneplácito. Fruto da tua graça. Exatamente, por sua graça. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, não é porque você é bonzinho, não é porque você é hebreu, não é porque você é filho de Abraão, não existe. É porque Deus quis fazer e por sua graça, no princípio, ele criou os céus e a terra.
E aí agora o povo vai entendendo quem é que fez, quem foi que criou, quem é que fez, quem foi que deixou, quem. E assim você vai tendo a apresentação. Aí você tem a primeira evidência messiânica em Gênesis 3,15, e você tem Deus chamando Adão e Eva, o diálogo de Adão e Eva depois da queda. Ou seja, primeiro existe uma conscientização de condenação, existe uma apresentação de um desvio, apresenta uma distância da criatura ao seu Criador, para poder então, a partir dessa consciência, Deus chegar e dizer bem assim, olha, saia daí, abandone esse caminho que você está seguindo, preste atenção em quem está falando com você, que eu tenho aqui pão de graça para você. Eu tenho aqui salvação para você. Agora você precisa ser despertado da maldade que existe no seu coração, você precisa ser despertado da necessidade que você tem de mim. Aí entram os profetas. E aí é onde entra Isaías, e aí é onde entra todos os outros profetas. Pô, vocês estão esquecendo a Torá, vocês estão esquecendo de Deus, vocês estão esquecendo a Torá, vocês estão esquecendo de Deus, e Deus está de braços abertos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo coração. Venham e compram pão de graça. Quer dizer que esse exercício de Deus suscitar um profeta, não, desculpe ele cortar o seu raciocínio, sim. Deus chamar um profeta, Deus dizer, vai lá ao rei, Deus falar, olha, conscientiza ele do erro dele. Quer dizer que isso ele diz assim, olha, vai lá em Nínive e fala para o povo se arrepender. Exatamente. Isso é o exercício de quê? De graça, da graça de Deus. Eu gostaria de ler com vocês. Só abrir aqui um parênteses aqui. Pois não. O verso que eu havia separado, a primeira expressão de evidência messiânica e sacrificial, né? Gênesis 3,15, Jesus ele coloca ali, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Ou seja, a questão do extermínio do pecado, né, para que o pecado fosse agora extinto da humanidade, teria interferência messiânica. E aqui, quando Jesus está falando aqui, Jesus ele fala para Adão e Eva, aos ouvidos da serpente, e naquele momento não tinha nenhum profeta. E Jesus Deus já estava ali apresentando a profecia da salvação, a profecia da graça. Porque os dois eram para ter morrido naquele momento. Os dois eram para ter morrido naquele momento. Morte instantânea. Mas eles assistiram à morte. Assistiram à morte. E aquela morte, então, foi o quê? O exercício de quê? O exercício da graça. Porque aquele animalzinho morreu em lugar daquela pessoa. Isso. Eu gostaria de falar contigo, então, veja só. Quer dizer que, então, nós estamos falando do povo antediluviano, dos 2000 anos antes do dilúvio. Aproximadamente. A graça já existia. Sim. Pastor, o que você tem a dizer sobre o texto de Gênesis 8, 6, 8? Que Noé, Deus encontra Noé e Noé, então, acha graça. Quando eu era garoto que me converti, eu achava que esse texto, como graça aqui no Nordeste é ser risonho, é ser engraçado, eu achava que Noé escutou, olha como é que era a minha concepção completamente errada. Que ele achou graça, ele riu. Mas ele achou graça. Essa palavra graça é a mesma palavra somos salvos pela graça, isso é dom de Deus? É a mesma palavra? A mesma palavra, só que aqui você há de concordar que o Antigo Testamento está escrito em hebraico e essa graça apresentada no Novo Testamento, que ali tem uma literatura grega. Mas o sentido é a mesma coisa, né? É porque o capítulo 6 de Gênesis, ele começa com a corrupção do gênero humano. Ou seja, não é a corrupção de algumas pessoas da humanidade, é a corrupção de todos. Todo o gênero humano. A condenação total. A condenação total da espécie, da raça humana. Arrependeu-se Deus de ter feito a humanidade. Isso. Ou seja, vou voltar atrás e refazer tudo de novo. Abrindo outro parênteses aqui, essa palavra arrependeu-se, um dia perguntaram para mim, e Deus se arrepende? Né? Ele não já sabia que ia cair? Na realidade, a expressão não é que Deus se arrependeu, Deus se decepcionou. Né? Por que Deus decepcionou? Porque ele sabia sim que o homem poderia cair ou não, mas ali estava o livre-arbítrio, né?
Estava ali habito. E a escolha do homem ao vir ao inimigo foi uma decepção para Deus. Não é que ele não esperasse. Eu sou artista plástico, sou joalheiro e a gente faz joias manufaturadas. Então, quando eu faço algo que eu vejo que não vai dar certo, eu volto atrás e refaço. A palavra, o significado desse arrependeu-se Deus, ele viu que não deu certo, ele fez um pacto então com Noé e volta atrás e refaz. É isso? Por aí. Mas a pergunta que você me fez assim, não é o pacto entre Deus e Noé, mas é a graça que Noé achou de Deus. É isso que eu quero. É a graça que Deus achou de Deus. Então, assim, voltando ao princípio do que eu estava falando, a corrupção era toda. Então, Noé era um dos que estavam corrompidos. Porque Noé fazia parte da raça humana. Então, para Noé não ser destruído, né? Por que Noé não foi destruído? Porque ele achou a graça em Deus. O simples fato é esse. Né? Ali a Bíblia fala que Noé entrou com os filhos, com as noras, a esposa e tal. Mas a Bíblia cita que Noé, no caso um patriarca, né? No caso aquele que tinha a lei patriarcal ali de toda a sua família, que a família no tocante podia seguir até ele. Mas Noé aqui ele está representando a família, Noé aqui ele está representando assim a humanidade salva. Noé ele está representando aqueles que se deleitaram na graça de Deus. Então, Deus, o querido pastor Wellington aqui, ele falou assim, Deus ele fez um mundo aí pelo seu beneplácito ali, sem nenhuma necessidade dele. Ele não precisava do mundo, mas ele fez. E agora ele decide o que também? Pela corrupção do gênero humano. Acabar com tudo isso que ele criou. Mas aí há uma salvação. A presente graça aqui, Noé não foi destruído porque achou essa graça em Deus. Então o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus tanto quanto gracioso como o Deus do Novo Testamento. Até porque é o mesmo e ele é atemporal. Ele estava ali no Antigo, ele estava no Novo e ele está hoje aqui presente nessa mesa aqui do Senhor, eu creio. E pensando em Jonas, né, uma coisa que você falou sobre Jonas, né, que Jonas recebe uma missão de Deus de anunciar a graça, né, a partir da justiça. Olha, vai lá e diz para o pessoal que em 40 dias Nínive vai ser subvertida. E aí a gente tem uma coisa que às vezes a gente não percebe na experiência de Jonas, porque se a mensagem era para ele ir até Nínive e dizer que em 40 dias a cidade seria subvertida, e ele faz um caminho oposto. Ou seja, uma vez que já era odioso os ninivitas para um judeu, né, para um israelita, era odioso, então, ou seja, nada mais satisfatório do que você chegar para esses miseráveis e dizer assim, olha, vocês vão ser destruídos. Mas não. Você tem um camarada que não quer ir, é um cara que resiste a essa ida. Que a mensagem foi dura. Entendeu? Porque ele tinha óleo. Exatamente, ou seja, ele podia muito bem chegar e dizer assim, é isso mesmo, ó, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram, só que aí ele vai para o navio para Tarsis, aí tem toda aquela experiência da tempestade, e ele mesmo, a contragosto, vai até Nínive, vai lá, anuncia a mensagem que Deus mandou, e depois ele sobe para ver o circo pegar fogo. Aí tem um episódio na experiência de Jonas, que quando ele vê que não aconteceu, ou seja, que Deus manifestou a graça mediante o quê? O arrependimento, rasgar do coração. 3 dias de jejum, que nem os animais comeram. Isso, exatamente. Aí quando houve o arrependimento a partir da pregação do profeta, quando houve a mudança de coração por parte dos ninivitas, olha só a frase de Jonas, capítulo 4, verso 1 em diante, ele diz assim, ó, com isso, ou seja, com que Jonas viu, que Deus não executou juízo, mas sim manifestação de graça, ele diz, Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande benignidade que se arrepende do mal. Ou seja, era por isso que eu não queria pregar, porque eu sabia que o Senhor ia derramar a graça, eu queria que fosse justiça, eu queria que fosse fogo. O Senhor me mandou pregar justiça, eu preguei justiça, mas eu sabia que o Senhor ia manifestar a graça. E a palavra para clemente, em hebraico, é exatamente cheio de graça. Então, eu sei que o Senhor é cheio de graça e misericordioso. Alguns comentadores,
que falam até que o Jonas ele não queria ir porque os moradores de Nínive eram responsáveis pelo assassinato do pai dele. Né? Ele já estava assim, ele não tinha compaixão daquela pessoa. E ele também não queria que Deus tivesse compaixão. Mas só que Jonas, ele não viu a graça de Deus ali com os ninivitas. Ele obteve a graça de Deus ali com ele mesmo, pela desobediência dele. Porque ele julgava os ninivitas desobedientes e que não temiam a Deus, enquanto que ele estava na mesma situação. Por que ele estava na mesma situação? Porque Deus mandou ele para uma missão e ele desobedeceu. E aí ele tentou se esconder, etc. e tal. Então, o navio quase que vai a pique ali, e ele viu a graça de Deus e não destruiu o navio. Ele viu a graça de Deus não destruir aquelas pessoas que estavam ali no navio com ele, que adoravam deuses pagãs. Né? E ele viu a graça de Deus quando o atiraram no mar, e aí o grande peixe engoliu. E aí ele presenciou nessa missão dele, olha quantos relatos que ele recebeu ali da graça de Deus. E ele recebe a graça de Deus na oração que ele faz ali no ventre do peixe. Né? Ele clamou agora por ele. Interessante que Deus chama ele para clamar por uma nação e ele não vai. E agora ele sente na necessidade de clamar por ele. Aí ele clama por ele. E Deus dá a graça. E a Deus dá a graça a ele. E aí agora vem aquela que você, o que recebeu de graça, você deu de graça. Aquilo que você quer para o próximo é aquilo que você deseja para você. Né? E aí, naquele momento, é um momento de conversão. A graça alcança Jonas, e Jonas agora não tem mais o que fazer. E o texto sagrado diz que Jonas foi vomitado ali em Nínive, e Jonas agora sai um homem cheio de graça, e ele prega graça para aquelas pessoas. E a citação final dele da graça, que o pastor Wellington lhe disse assim: eu agora sabia que o Senhor é beneplácito, né? Ou seja, é misericordioso, é uma graça que eu não consigo entender. Por que eu não consigo entender? Porque começou comigo que eu estava numa situação igual aos ninivitas. Eu fiz essa pergunta para vocês porque, ao me deparar com textos como esse, e eu queria depois que vocês comentassem, Deuteronômio 4:3:1, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, ele não os abandonará, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Salmo 51:2 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões e lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Um outro texto, eu só vou ler 3, eu vou depois pedir para que você leia alguma coisa, pastor Wellington. O texto muito emblemático, muito prático, que eu acho que a canção da graça no Antigo Testamento, é quando Jeremias diz em Lamentações 2:3, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque o que nós merecíamos era o pecado, a morte em decorrência do nosso pecado. Então a graça, ela foi pregada a Jesus, por Deus. No momento em que Adão e Eva precisavam de perdão, de misericórdia, e é falado sobre um sacrifício substituto à morte deles. Depois os antediluvianos se afastaram, ou seja, as pessoas lá, a gente vê os filhos de Deus, os filhos dos homens. A linhagem de Enos, a linhagem de Sete, Enos começou a adorar a Deus, as pessoas então endureceram seu coração e todo o mal, todo o coração do homem, todo o desígnio do coração do homem era mal. Mas se nós crermos em linhas simplificando esse pensamento, que muitas vezes é um pensamento que a pessoa não se demorou em até mesmo se questionar às vezes o líder religioso dele que está pregando isso, né? Porque se Deus mudou, ele está dizendo que Deus mudou. Deus muda? Deus não muda. O método de Deus oferecer o perdão, oferecer individualmente o seu amor, ele muda? Ele é diferente para o judeu, diferente para mim, é diferente para você? Deus
ofereceu o mesmo perdão, a mesma graça, o mesmo sacrifício futuro. Mas quando eu me deparo com essa abordagem de que a graça já existia, que ele era misericordioso, que ele era amoroso, não é? Eu não vejo um Deus diferente. Como é que nós conseguimos ver esse Deus diferente? Olha, na realidade é aquilo que eu falei no início. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente quer ler a Bíblia agora aqui no século XXI, com essa cabeça, com esses conceitos, com esse contexto, com tudo que já aconteceu na história da humanidade, exatamente, nossa cultura, e a gente não leva em consideração que a Bíblia ela foi escrita para um público que tinha um determinado entendimento acerca do mundo diferente do nosso. Então, por exemplo, quando eu penso em Deuteronômio, eu estou pensando em uma geração que viu em 40 anos uma outra geração desobediente sendo extirpada no meio do caminho, ou seja, uma galera que vai sendo depurada, que vai sendo purificada, que vai sendo peneirada, né, literalmente sacudida, que estão perto de entrar na Canaã terrestre, está faltando só atravessar o Vale do Jordão, atravessar o Jordão para começar a fazer o arrodeio ali por Jericó, e que Deus diz assim, Moisés, agora senta e vamos fazer uma recapitulação de tudo que já vivemos e os porquês que nós vamos entrar lá. Então tem que lembrar que é um pessoal, esse é o contexto. Então Deus vai relembrar a criação, Deus vai relembrar a queda, Deus vai relembrar a lei, Deus vai relembrar o amor, Deus vai relembrar, ou seja, nada temos a temer quanto ao futuro, ao menos que esqueçamos como o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Ou seja, Deus está fazendo todo esse processo com o povo e Deus está dizendo, olha, eu conduzi vocês até aqui. Eu cuidei de vocês até aqui. Se eu usei chicote, é porque vocês só entendiam a linguagem do chicote. Se eu ensinei a lei da execução para vocês, é porque vocês só entendiam obediência na lei da execução. Mas eu ensinei para vocês, por exemplo, que em vez de ser vida, um dedo por vida, é dente por dente. Eu ensinei para vocês, em vez de ser um olho por uma outra vida, é olho por olho. Ou seja, eu fui ensinando para vocês gradativamente o que é misericórdia e o que é justiça em paralelo. Essa é a ideia. Então, a ideia de um Deus, levando em consideração os deuses implacáveis ao redor dos hebreus, o Deus de Israel era o Deus mais educado, era o Deus mais higiênico, era o Deus mais amoroso e automaticamente um Deus mais gracioso. Porque mesmo tendo feito eles andarem praticamente em círculo durante 40 anos, colocou coluna de fumaça sobre eles, coluna de fogo à noite para eles, derramou pãozinho para eles comerem. A sandália não desgastava. A sandália não desgastava. Quando eles pediram carne dele. Mandaram as codornizes. Né, procuraram água, a água ficou amarga, ficou doce. Depois deu palmeiras e depois deu oásis. Ou seja, tocou na pedra lá, mesmo que o profeta tenha desobedecido, mas derramou água da pedra para eles beberem. Então, ou seja, o Deus de Israel, mediante todos os outros deuses que nunca deram nada para ninguém, foi o único Deus realmente gracioso. Essa foi boa. Essa foi muito boa. Maravilhoso, misericordioso, majestoso. Ainda estava dando para eles, depois do Jordão, a terra para vocês morarem. Que maravilha ter vocês dois aqui hoje, rapaz. Que bom. E eu fecho aqui esse momento aqui com a pergunta que você fez. Quando você estava lendo os textos aí, me chamou bem a atenção o Salmo 51:10. Porque esse salmo, ele é meu, né? Esse versículo, ele é meu, Salmo 51:10. Se nós tivéssemos permissão, eu acho que eu mandaria fazer até uma tatuagem com o Salmo 51, verso 10 em mim, né? Porque diz assim, mas ele é tatuado no meu coração, né? É melhor. E diz assim, cria, ó Deus, em mim... Ele diz assim, cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, ele tinha acabado de pecar. Ele estava recordando do pecado. Mas ele agora, ele vai até Deus, porque ele consegue enxergar a graça de Deus. Ele consegue enxergar esse Deus gracioso, né? E veja que nós temos outros relatos aí, por esse momento de condição de Davi sendo o homem segundo o coração de Deus.
Ou seja, Davi ele encontra essa graça em Deus, né? Davi ele encontra essa misericórdia e ele encontra esse perdão em Deus, né? E ainda no Antigo Testamento, você perguntou para nós, e esse Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, e vê alguma diferença? Só deixo para você Malaquias 3, verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Então, o caráter de Deus ele é imutável. Amém. Ele é gracioso. No Antigo Testamento, para com os profetas, o povo antes do dilúvio, depois do dilúvio. Não, depois da didática de um pai que os outros não deu nada para ninguém. Essa eu gostei. Pois é. A graça de Deus é constante, é real para todo aquele que está disposto a recebê-la, reconhecê-la e entregar-se através do arrependimento. Que Deus te abençoe. Você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, faça a nossa sala, o nosso estudo seu. Compartilhe com as pessoas que você quer pregar, confortar. E se tiver alguma dúvida, escreva para nós. Com você. Somente para finalizar, uma das mensagens mais fortes de graça era a mensagem de João Batista. Jesus, quando ele vai até ali, João Batista ele pregava pelo arrependimento dos pecados. Naquele dia agora vai alguém que não tem pecado até ele. O chamado era para os pecadores, mas vai alguém que não tinha pecado. E diz, eu quero me batizar. E João disse, não, o Senhor que me deveria me batizar, porque o meu apelo é para os pecadores. Ele disse, mas é necessário para que minha graça seja imputada na vida da humanidade, né? E João Batista, com tudo aquilo, ele pregava, se arrependa e se converta, porque o reino de Deus está próximo. E o canal Eu Creio prega para você temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Entre nessa graça, se aproxime e tome posse dessa graça, em nome de Jesus. Amém. As palavras finais aí. Exatamente. Se levar em consideração que os profetas do Antigo Testamento anunciavam, então, Jesus, e João foi o último profeta, sendo assim, do Antigo Testamento, apesar de estar escrito no Novo Testamento, a gente não pode esquecer que João era a voz que clamava no deserto e que, de acordo com o evangelista João, Jesus é a palavra dessa voz. Então, o mesmo Jesus do passado é o mesmo do agora, o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo Testamento, é o mesmo Deus, Salvador, Redentor e Gracioso, ontem, hoje e será eternamente. Amém. Obrigado por vocês terem vindo. Estamos juntos.